TCU e governo planejam dar desconto de até 17 bilhões para Oi. Tribunal julga nesta quarta-feira, dia 3, acordo que prevê uma redução de 75% no valor que a operadora deveria investir. Tribunal julga nesta quarta-feira, dia 3 de julho, acordo que prevê uma redução de 75% no valor que a operadora deveria investir em infraestrutura pública. Fortes emoções, meus amigos, 4,19% de alta no dia de hoje, 2 de julho. Abrimos a cotação a R$ 6,05 e em menos de 30 minutos a cotação já estava batendo máxima do dia em R$ 6,37. E aí, para a aflição de muitos que resolveu pegar o bonde andando, cotação veio às 14 horas e 55 minutos para R$ 6,03. Logo em seguida, menos de uma hora depois, batendo R$ 6,35. Haja coração, meu povo! Fechando a R$ 6,22. Antes disso, caindo para R$ 6,18. É isso aí, meus amigos. Se vocês acham que o dia de hoje teve fortes emoções, se preparem porque amanhã vai ser bastante turbulento. Como vocês podem ver, supostamente teremos um desconto de 17 bilhões. Só que já temos claramente votos não favoráveis a essa aprovação. Então, para você que segue essa conversinha fiada aí de analista grafista, tome cuidado porque amanhã teremos novamente, possivelmente, aquela mesma situação, CAD Day. Apenas para os fortes, apenas para os verdadeiros investidores de OIBR3 vão entender o que eu estou falando. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para vocês que estão chegando aqui agora, muito obrigado pela sua confiança e participação. Curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado pelo apoio e comentários. Galera, sem muita enrolação, vamos entender um pouquinho do movimento do dia de hoje. Como a gente pode ver no gráfico mensal, já começamos a colocar aqui algo em torno de 3,67% de alta. Nos últimos 6 meses, continuamos na baixa, como vocês podem ver, uma queda aqui de 1,27% e na linha anual temos um prejuízo aqui de 40,19%. Lembrando que os investidores de Oi de longa data, lá de 2020, 2019 para cá, estão sofrendo muito mais prejuízo do que isso daqui. Então não venham querer se desesperar em olhar para isso aqui e falar, opa, agora é alta, bacana. Tomem cuidado, gente, não se iludam com esses movimentos que está acontecendo. Como vocês podem ver no dia de hoje, foi realmente um pré-aviso, na verdade, para o que possivelmente irá acontecer amanhã. Se a gente observar os últimos dias, a cotação está abrindo, dando uma esticada e depois devolve. Só que no dia de hoje ela deu vários movimentos que com certeza deixou muita gente aí aflito. É o que eu venho falando para vocês. Se não está preparado, se não está confortável, se já vem amargando muito prejuízo, espera um pouco. É melhor esperar de fato as coisas se apresentarem, as coisas se confirmarem, do que ficar tentando pegar esses movimentos aqui. Porque quem pode manipular, quem pode movimentar o mercado não está preocupado se ela veio aqui para 6,3. Simplesmente está tranquilo. Agora, para a gente que estamos desesperados, com prejuízo aí acima de 50%, a situação é complicada. No meu caso, hoje eu vou conseguir dormir com prejuízo abaixo de 50%. E vindo aqui, meus amigos, para o que realmente nos interessa no dia de hoje, que é essa matéria. Sem alarde, o Tribunal de Contas da União, TCU, julgará nesta quarta-feira, dia 3, um polêmico acordo entre a Oi e a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e o Ministério das Telecomunicações, em que o poder público está abrindo mão de até 17 bilhões. Cuidado, tá, gente? Cuidado que o poder público não abre mão de nada. O caso tramita há 1 ano no TCU sob sigilo, mas a Piauí teve acesso a 2 documentos, o parecer da Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal, Cristina Machado, e um relatório da Unidade de Auditoria Especializada em Telecomunicações. Os dois apontam irregularidades no acordo, sugerindo que a negociação pode concretizar uso indevido de recursos públicos para a consecução de interesses privados. Meus amigos, vamos de antemão tomar cuidado, porque uma coisa que é muito estranho, né? Se isso daqui é sigiloso, como é que tiveram acesso a esses documentos? Justamente um dia antes de vir essa aprovação ou não desse acordo.
Vamos ler a matéria com calma, mas vamos enxergar dessa ótica também de muita cautela, que é o que eu falo para vocês. Lá atrás teve o vazamento do parecer do Ministério Público do Rio de Janeiro sendo favorável à saída da recuperação judicial de OIBR3, a primeira RJ. Todo mundo saiu cantando felicidades aí, né, sobre esse documento. Só que eu fui até o RI da empresa e questionei. O RI da Oi deixou claro, inclusive eu trouxe em vídeos aqui, mostrei o e-mail. O documento não deveria estar em público ainda. Era um documento sigiloso. Então, assim, por mais que seja uma informação até bacana pra gente, vamos tomar cuidado. Porque se é um documento sigiloso, por que está sendo vazado? E por que está sendo vazado essa posição contra esse acordo? Não outras posições. Então isso aqui também pode criar um murmurinho no mercado, pode fazer um movimento de alta, pode ser verdadeiro, como também pode ser uma isca para pegar investidor, para pegar a galera que adora fazer um trader. Como vocês podem ver aqui, do nada a cotação dispara, do nada a cotação corrige, passou o dia inteiro em um certo ponto, de repente ela despenca e aí, menos de uma hora depois, ela sobe e fica nesse movimento. Então essa notícia aqui, ao mesmo tempo que ela é benéfica para a gente, vamos ter um total cuidado amanhã para quem está pensando em fazer a operação. Tome muito cuidado porque o dia de amanhã vai ser bastante turbulento. A negociação prevê que a Oi migre do regime público de concessão de telefonia fixa, com obrigações de universalização e continuidade, financiados por tarifas, para o regime privado de autorização com preços livres e redução de custos operacionais. Ou seja, a empresa não será mais detentora de uma concessão pública. Segundo a lei, portanto, a Oi deveria, nesse momento, devolver à União os chamados bens reversíveis. Isto é, ativos como prédios, veículos, infraestrutura que lhe foram concedidos na época da privatização em 1998. Bom, eu acho meio difícil que a empresa terá aqui algum veículo de 1998, né, gente? Eu acho que a empresa deve ter atualizado essa frota, mas tudo bem. Quando a empresa ainda se chamava Telemar. Pelo acordo que foi costurado agora, a Oi permanecerá com esses bens. Em troca, pagará à Anatel 5,8 bilhões de reais em forma de investimentos em infraestrutura de telecomunicações. Os 5,8 bilhões de reais, no entanto, são um valor muito inferior ao inicialmente calculado pela Anatel, que variava entre 19,9 bilhões e 23,2 bilhões de reais. Dependendo das apurações que estavam sendo realizadas pelo TCU antes das negociações para o acordo. Segundo escreveu a procuradora Cristina Machado, os 5,8 bilhões representam uma redução de quase 75% do que foi avaliado pela Anatel em termos de valor econômico da adaptação. Para a procuradora, o valor do pagamento foi definido de forma pragmática, sem amparo de metodologia de cálculo devidamente fundamentada. Ela afirma que a drástica redução verificada não encontra respaldo na Lei Geral das Telecomunicações, que não contempla a possibilidade de modulação, desconto, parcelamento ou aplicação de condicionantes. A minuta do acordo já foi aprovada pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel, faltando a aprovação apenas do TCU. Dentro do tribunal, o único apoio ao acordo veio de uma nova secretaria criada pelo atual presidente do TCU, ministro Bruno Dantas. A Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, chamada internamente de SESEX Consenso. A secretaria foi concebida com a função de mediar litígios complexos entre a administração pública e as empresas. Os críticos dizem que a nova função de produzir consensos desvia o tribunal de sua missão principal, que é a fiscalização, e cria um potencial conflito. O órgão que fiscaliza o uso do dinheiro público vira o mesmo que negocia o uso do dinheiro público com os fiscalizados. Bom, meus amigos, aqui temos pontos pesados, realmente embasados dentro da lei, que pode molhar o nosso castelinho de areia amanhã. Então temos que tomar muito cuidado sobre isso, pois uma coisa é a posição da Anatel, outra coisa é a posição do TCU, que é quem de fato vai bater o martelo, se aprova ou não esse acordo. E infelizmente, como a gente pode ver aqui, esse acordo está muito mal costurado, está muito mal amarrado se de fato isso aqui está seguindo as premissas da lei.
E aí a gente enxerga que, pô, todo esse acordo, toda essa demora da Anatel para chegar agora e perceber que eles não seguiram o mínimo da lei, aí complica, né, gente? É o que eu falo para vocês, o objetivo do órgão regulador é só prejudicar o IBR3, pois, como descrito aqui, a Lei Geral das Telecomunicações não contempla a possibilidade de modulação, desconto, parcelamento ou aplicação de condicionantes. Então, como que a Anatel, junto ali com a sua nova secretaria SESEX Consenso, resolveu criar todo esse acordo com a Oi, toda essa demora para simplesmente criar um acordo fora da própria lei? É complicado, né? Vamos ficar atento e se preparar o coração. Já prepare até um chazinho de camomila, porque amanhã vai ser loucura. Como diz o Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. E outro detalhe que realmente é bem conflitante é a gente perceber que o órgão fiscalizador do uso do dinheiro público vira o mesmo que negocia o uso do dinheiro público para os fiscalizados. Realmente é uma situação que pesa a gente enxergar e ver esse acordo sendo aprovado. Outro grande detalhe é que as grandes mídias especializadas, como alguns costumam falar e parabenizar, nunca trouxe esse ponto para a gente. Pessoal, a lei das telecomunicações fala isso. Será que a Anatel, dentro dos acordos, está seguindo a lei? Ninguém se preocupou em fazer isso, né? Mas tudo bem. Nas negociações do acordo para chegar aos 5,8 bilhões, a SESEX Consenso fez o seguinte cálculo. Estimou em 19,73 bilhões o valor que a Oi deve à União e subtraiu desse número 12,97 bilhões, referente aos bens reversíveis não amortizados, isto é, investimentos da concessionária que ainda não foram ressarcidos. A secretaria, além disso, subtraiu outros 2,47 bilhões, que se referem aos custos da Oi da manutenção das redes de telefonia fixa. Com essas duas deduções, o valor cairia para 4,28 bilhões de reais. Os negociadores, porém, sem explicação clara, fixam o valor de 5,8 bilhões. Então, seguindo essa premissa matemática muito simples, a gente já percebe que tem coisa errada. E aí, coisa errada que dá embasamento para justamente uma pessoa que está ali para votar o sim ou não, simplesmente falar não. Porque claramente, como que saiu de 4,28 bilhões para 5,8 bilhões? Não faz sentido se você está deduzindo os valores aqui. A matemática é simples, meus amigos. E por sinal, eu fiz até as contas e realmente bate nesse valor, 4,28 bilhões. E aí a Anatel jogou aqui para 5,8 bilhões. Aí a pergunta que fica, será que isso daqui não é justamente aquele laço do passarinheiro? Será que a Anatel não já sabia que isso poderia cair, que alguém poderia ter respaldo para questionar e dificultar e atrasar mais ainda a vida da Oi? Será? É a pergunta, né, meus amigos? A pergunta fica porque é muito estranho que um órgão tão competente, fiscalizador, com todo o embasamento da lei, fechar um acordo completamente fora da lei. Muito estranho esse tipo de postura, né? Principalmente do órgão que sempre atrasou a situação de OIBR3. A procuradora do Ministério Público rebateu o desconto maior, a parcela de 12 bilhões de reais de bens reversíveis não amortizados que seriam devidos à Oi ao final da concessão. Não faz frente ao valor que a União abriria mão com a concretização da adaptação por esta solução consensual, no qual de 11,1 bilhões de reais, segundo informado pela Anatel no mesmo documento, a reforçar a pertinência da manutenção da discussão sobre bens reversíveis nas instâncias competentes, inclusive no tribunal. Os 101 bilhões a que ela se refere são de um cálculo anterior feito pela Anatel sobre os valores dos bens reversíveis da Oi. Conta essa que foi desconsiderada no acordo. Outro detalhe para a gente pontuar também, meus amigos, é que o seguinte, essa suposta incompetência da Anatel, vamos dizer assim, essa suposta incompetência em fazer um acordo completamente fora da lei, será que não foi completamente intencional para justamente forçar a Oi a fazer assim, Oi, vamos cancelar essa arbitragem que aí a doutora ali aprova esse acordo e fica tudo bem? Será que não foi isso, meus amigos? Porque é muito estranho, né? Tanta gente competente fazendo tanta coisa incompetente, é muito estranho.
A procuradora Cristina Machado disse que admitir o entendimento empossado nas negociações é tornar ineficaz o poder regulamentar previsto no nosso ordenamento jurídico, além de excepcionalizar pela via indireta a própria obediência ao princípio da legalidade. Em seu parecer, ela inclusive menciona um trecho das conclusões da área técnica do TCU, especializada em telecomunicações, na qual estão apontados 5 motivos para a rejeição do acordo. Entre eles estão a ausência de boas garantias para os investimentos e a ausência de mecanismo para que o poder público assegure o cumprimento do acordo por parte da Vital, credora da Oi e braço do Banco BTG Pactual. O trecho ainda menciona a inserção de cláusulas com os seguintes problemas: fogem do escopo da proposta do acordo e do campo de atuação do poder público, desequilibram unilateralmente as prerrogativas regulatórias da Anatel, buscam definir, sem respaldo legal, o andamento do processo do TCU. Outro ponto estranho aqui é que o BTG garantiu ajuda na Oi, né? E aqui ela menciona que o poder público não tem respaldo, não tem garantia nenhuma. Meus amigos, se preparem que amanhã vai ser loucura. O acordo, se aprovado, será uma capitulação da União em uma disputa que já dura uma década sobre os tais bens reversíveis. Há vários processos em discussão sem desfecho sobre o valor dos bens reversíveis que estão em posse da Oi. Nenhuma estimativa, porém, é tão baixa quanto a cifra pactuada na Secex Consenso. O modelo adotado na negociação, segundo o Ministério Público, impacta de forma desequilibrada e negativa o erário e beneficia o particular de modo injustificado e indevido, em detrimento do patrimônio público, na medida em que são admitidos como de sua propriedade infraestrutura que envolve cifras bilionárias. Por particular, no caso, entende-se não só a Oi, mas também a Vital, a empresa de telecomunicações de propriedade do BTG Pactual, o maior banco de investimentos do país, liderado por André Esteves, que é credora da Oi. O acordo proposto permitirá, se aprovado, transferir a propriedade definitiva dos bens reversíveis para a Oi, que, a partir daí, poderá fazer com eles o que bem entender, como, por exemplo, vendê-los à Vital. Olha a preocupação aqui, meus amigos, da Justiça, hein? A Justiça está de olho na Vital também, tá? E é o que eu venho falando para vocês. Tudo muito bem amarrado, tudo muito bem articulado para justamente favorecer quem? BTG Pactual. Como credora da Oi, a Vital assumirá o compromisso de realizar 5 bilhões de investimentos, dos 5,8 bilhões totais. Isso quer dizer que, no acordo da Oi, 86% dos recursos serão providos pela empresa que pertence ao banco de André Esteves. Como um detalhe, a responsabilidade em caso de inadimplência será somente da Oi. A Vital não poderá ser responsabilizada em nenhuma esfera, independentemente da natureza de infração, pelas obrigações da Oi. A auditoria especializada considerou essa situação irregular. É aquela velha história, farinha pouca, meu pirão primeiro. BTG falou, eu ajudo, mas eu não assumo nada. Vocês estão entendendo qual é da jogada, gente? Essa conversinha de que eu ajudo é tudo conversa para boi dormir. Eu já falei isso a vocês há muito tempo. Essa história de que eu tô aqui para te ajudar e não assumir responsabilidade, olha só a verdade aqui, ó. À espera do aval dos ministros do TCU, que pode vir já na sessão do plenário marcada para as 14 horas e 30 minutos desta quarta-feira, dia 3 de julho, o acordo teve participação ativa do Ministério das Comunicações, chefiado pelo ministro Juscelino Filho, que é deputado federal licenciado do União Brasil, MA, e responde a um inquérito por corrupção e desvio de dinheiro do orçamento secreto. Opa, essa Oi BR-3 eu vou te falar, hein, gente? Rapaz, a situação com o Oi BR-3 está ficando mais sujo que de galinheiro. Hein? O relator do caso no TCU é o ministro Jorge Oliveira, que foi o principal conselheiro jurídico do governo Jair Bolsonaro e colega dos então ministros das Comunicações, Fábio Faria, e da Advocacia Geral da União, AGU, Bruno Bianco. Por coincidência, os dois aprovaram reduções nas dívidas da Oi por 2 vezes quando estavam no governo.
Na primeira vez em 2020, o valor baixou de 14,33 bilhões de reais para 7,2 bilhões de reais. Na segunda caiu ainda mais, de 20,2 bilhões foi para 9,1 bilhões. Um desconto de 54,99%. Com o encerramento da gestão de Bolsonaro, foram trabalhar no BTG Pactual. Parabéns, parabéns, garantiu meu emprego, parabéns. Tá vendo vocês que eu falo pra vocês toda hora? Tá vendo? Cada um tá procurando garantir o seu. Por isso que eu tô tão crítico com esse acordo de recuperação judicial da segunda RJ de OIBR3. Todo mundo tá garantindo o seu e pro pequeno investidor não tem garantia nenhuma, gente. Tô falando isso pra vocês constantemente. O plano não foi bom. Essa última mensagem aqui, esse último parágrafo aqui praticamente, ele é até positivo pra gente, pois o ministro relator, Jorge Oliveira, entre aspas, joga no time que poderá nos favorecer. Só que é aquela velha história que eu já falei pra vocês há muito tempo. Vazando um documento de forma errada, galera, pode nos favorecer agora, mas depois pode vir uma lapada que ninguém vai estar preparado. Como aconteceu com o parecer do Ministério Público do Rio de Janeiro. Todo mundo ficou felizinho com a aprovação, só que depois o que aconteceu? A cotação não evoluiu. Documento foi vazado, ninguém se preocupou em pedir uma averiguação sobre isso. A mesma coisa está acontecendo aqui agora. Temos essas informações. Poderemos nos preparar para amanhã? Sim, mas da mesma forma que a cotação pode cair, ela pode esticar. Também ela pode esticar e vir abaixo de novo. E muita gente ser pego no contragolpe. Por isso que eu falo para vocês, cuidado com essa historinha de gráfico, porque o gráfico falou isso, o gráfico falou aquilo outro. Precisamos de fatos, fundamentos que mostrem que no futuro a empresa será viável. E como vocês podem ver, todo esse acordo está muito amarrado, muito estranho, galera. É muito complicado a gente ver tanta coisa fora do normal. E o grande detalhe, tá? Todo mundo trabalhando para o BTG Pactual. É o que eu estou falando para vocês. Client Call será vendida para o BTG Pactual. Isso para mim já está mais claro que água. E muitas pessoas estão achando que tem muita proposta, que vai ter briga. Cuidado, gente, cuidado. Que isso aí o BTG Pactual, temos que parabenizar nesse ponto, tá? BTG Pactual teve uma visão além do alcance. Olho de Tandera. Não é possível. Eu queria saber quem é esse gestor do BTG, porque eu queria aprender muito com esse cara. Esse cara, de fato, ele tem a espada de Lion. Isso aqui é olho de Tandera, porque os caras enxergou lá em 2020, num aditamento ao plano, quando a empresa falou assim, vou vender essa Infracore. E ninguém apostou numa rede neutra. BTG Pactual foi lá e olhou e falou, opa, deixa comigo. E aqui agora, o BTG já está captando justamente a sua Client Call. Por quê? Ele areou a terra, ele preparou para a Oi fazer o plantio e agora o BTG quer fazer sua colheita. Fechou um acordo muito mal amarrado na compra da Infracore, que só prejudicou o IBR3, e todo mundo está vendo isso. Supostamente a Oi teria vantagens, e a gente está vendo claramente que ela não tem vantagem nenhuma, o custo é muito elevado, e agora está aqui pronto para ajudar a Oi, mas não está pronto para assumir responsabilidade nenhuma junto com a Oi. Eu falo para vocês direto, cuidado com contadores de história, cuidado com gente que fica toda hora com ilusão, que agora vai, agora é a hora. Olha a verdade aparecendo, mais cedo ou mais tarde a verdade aparece, meus amigos. Neste momento, a Oi tenta, junto à Advocacia Geral da União do governo Lula, reduzir pela terceira vez as dívidas, mas ainda não obteve o aval. A Piauí apurou que André Esteves e Bruno Bianco, como representantes da Vital, participam de reuniões em Brasília sobre o acordo da Oi. Aqui vem aquela velha história, o cara trabalha para o BTG Pactual. Como é que a cotação vai evoluir? O que é que todo mundo fala pelos grupos aí, galera? É porque BTG tá vendido, BTG tá isso, BTG tá aquilo outro. Aí eu te pergunto, como é que a gente consegue alguma coisa nesse mercado se os caras têm as informações de dentro e a gente não? Assim não tem como jogar, gente. O cara comprou a bola, o cara comprou o campo, o cara comprou o juiz, o cara comprou tudo, pô. É por isso que eu falo para vocês, olha para o gráfico, olha, alta, vou comprar. Olha, subiu nos últimos 5 dias 27,20%. Aí o maluco solta, hoje sobe 40 e poucos por cento. Cuidado, gente, cuidado, porque os caras têm informações que você não tem. O cara tem informações de dentro, o cara tá acompanhando, o cara tá conduzindo tudo.
Dadas as considerações expostas ao longo deste parecer, temos por devido não recomendar a assinatura do termo de autocomposição proposto, em razão das condições desvantajosas ao interesse público presentes em suas disposições. Escreveu a procuradora Cristina Machado. Uma dessas condições desvantajosas é que grande parte dos investimentos da Oi será destinada a projetos já planejados pela Vital. Olha só, eu falei o que para vocês? Que a Vital não ia se preocupar em coçar o bolso. Tá vendo? Eu alertei, tem vídeo aqui no canal, vão lá. Quantas vezes eu falei para vocês sobre esse acordo, que esse acordo não é bom, esse plano de recuperação judicial da Oi não é bom. Mas todo mundo me chama de pessimista, que eu tenho ódio no coração. A verdade está aqui. Venham aqui no canal e verifiquem vocês mesmos. Detalhe, tá? Todos os vídeos que eu postei até hoje estão aqui. Não apaguei nenhum vídeo. Então tudo que eu falei, podem vir aqui, galera, e contestar. Podem bater de frente. Como construção de data centers e cabos submarinos, em vez de priorizar a implementação de infraestrutura em áreas carentes. E aí que mora outra parte do problema do acordo. Meus amigos. Pegando por isso daqui, pode se preparar que, se esse acordo for aprovado amanhã, é claramente muita falcatrua, muito favoritismo para o BTG Pactual. A procuradora detalha esse ponto. A maior parte dos 5 bilhões de reais de compromissos de investimentos acordados coincidem com projetos que fazem parte do plano de expansão da Vital e que não priorizam a implementação de infraestrutura de rede de alta capacidade de comunicação em áreas sem competitividade e ou desprovidas de tal infraestrutura. O parecer destaca que 65,6% dos valores de investimentos fixos ajustados são destinados à construção de data centers e à implementação de cabos submarinos. Segundo a procuradora, o quadro pode vir a caracterizar uso indevido de recursos públicos para a consecução de interesses privados. Quando saiu esse acordo, deixei bem claro, BTG Vital não vai gastar um centavo. Lembra lá atrás na venda da Infraco, que todo mundo noticiou que o BTG ia ter que investir 30 bilhões na Oi? Cadê esse investimento? A gente nunca viu. E aqui é a mesma coisa. Detalhe, tá? Eu pontuei aqui para vocês, está aqui no canal. Podem procurar aqui, vocês vão achar. Eu fui contra e eu bati de frente. BTG não vai gastar um centavo. Data center e tudo isso aqui eles já têm. Cabo submarino eles já têm. Não vão puxar um novo cabo submarino. E agora tá aqui, ó, a prova trazida justamente pela procuradora do TCU. E aí? Será que eu estava prevendo o futuro? Será que eu verifiquei aqui minha bola de cristal e adivinhei alguma coisa? Não, meus amigos. É simplesmente anos investindo na Oi BR3. Mais de 4 anos nesse ativo. Então, se a gente não aprendeu alguma coisa, sinceramente, sai da Bolsa de Valores e fica na poupança, tá? É um conselho que eu deixo para vocês. Pela legislação, o valor de migração do regime de concessão para o de autorização não volta para os cofres da União, mas deve ser investido em serviços de telecomunicações, como, por exemplo, infraestrutura de rede de banda larga e de telefonia móvel, levando em consideração locais com serviços mais precários. Dos 5,8 bilhões, porém, só 1,2 bilhão será destinado à implementação de internet de banda larga em escolas e outros 800 milhões de reais irão para a manutenção do serviço de telefonia fixa até 2028. Quem vai pagar por isso daqui? Oi BR3. Oi que vai ter que desembolsar esse dinheirinho aqui para fazer o que o salvador da pátria BTG Pactual não vai fazer. Vocês entenderam qual é da jogada? Política. É só isso. A Procuradora-Geral lembrou que, conforme a Lei Geral de Telecomunicações, os compromissos de investimentos priorizarão a implantação de infraestrutura de rede de alta capacidade de comunicação de dados em áreas sem competição adequada e a redução das desigualdades nos termos da regulamentação da agência. Em defesa do acordo, a Secex Consenso argumenta que a convergência de interesses públicos e privados não desfavorece o resultado da renegociação e que os compromissos de investimentos não são direcionados para projetos já realizados ou em realização pela Vital.
Outro argumento da Secex Consenso em favor do acordo afirma que a Oi, que está em sua segunda recuperação judicial com dívidas da ordem de 45 bilhões, pode falir caso não haja a aprovação, e que se esse cenário de materializar a União teria de assumir a operação da concessão de telefonia fixa, com custos bilionários. Segundo os dados apresentados pelo governo, caso o Estado passe a operar diretamente o sistema de telefonia fixa, serviço de telefonia fixa comutado, haveria a necessidade de investimentos de recursos públicos para manter o STFC em seu formato atual, com custo anual estimado aproximadamente entre 2 e 4 bilhões de reais, valor bastante impreciso. É aquela velha história, meus amigos, quem tem com que me pague não me deve nada. A própria articulação do pessoal que favoreceu o BTG Pactual utilizando a própria lei contra a própria lei. Está pressionando aqui o TCU. Se você votar contra, a empresa vai falir. A culpa é sua. Agora a pergunta que fica, quem atrasou toda a liberação dos ativos de OIBR3? A Anatel. Quem fez reunião 10 horas da noite para pedir vista de processo? A Anatel. Quando iria aprovar a liberação da venda da Vital? Atrasou tudo, sangrou todo o caixa da empresa e agora está querendo tirar o seu da reta, agindo contra a lei. Vocês perceberam a situação aqui? Tudo para favorecer o BTG Pactual. E aí, se por um acaso o TCU não aprovar, a bomba vai cair nos peitos de quem? Quem vai assumir essa bronca aqui? Como vocês podem ver, tudo articulação política em prol de quem? Nem adianta falar mais, né? Já tá de cós salteado, todo mundo entende. No entanto, o Ministério Público contesta a afirmação de que os compromissos de investimentos não contemplam o projeto da Vital. Argumenta que os recursos utilizados nos compromissos acordados são essencialmente públicos e deveriam ser aplicados para reduzir desigualdades regionais e sociais, conforme a política pública vigente. Assim como pontuou a Audiocomunicações, é irregular o emprego de recursos oriundos da captação de concessão da Oi em projetos que já fazem parte do planejamento de investimentos de construção e expansão, mesmo que apenas futuros, da Vital, especialmente em locais de atratividade econômica. Ainda que parte dos compromissos assumidos contemplem regiões consideradas prioritárias pela legislação Norte-Nordeste, o objetivo ajustado direciona os recursos para indiretamente atender os interesses privados da Vital, em prejuízo à política pública que deveria ser beneficiada, disse a Procuradora-Geral. Ao longo dos últimos 10 anos, o TCU fez diversas auditorias e fiscalizações a respeito dos bens reversíveis. Historicamente, o plenário do tribunal esteve alinhado com a área técnica especializada em telecomunicações. Agora, com a secretaria criada por Bruno Dantas, deu-se a divergência. A Secex Consenso está, de um lado, pró-acordo e a área técnica está do outro, contra o acordo. Se for aprovado, essa será a primeira solução consensual a ser avaliada, contrariando a área técnica especializada e também o Ministério Público junto ao TCU. Meus amigos, se preparem, tomem um calmante, porque amanhã tudo que a gente conquistou nesses últimos dias pode vir a ladeira abaixo. Como vocês podem ver, Ministério Público e TCU não está de acordo com essa falcatrua que estão tentando aplicar aqui em prol de beneficiar Vital. Já venho alertando isso para vocês há muito tempo aqui no canal. Todo o acordo feito em prol de beneficiar Vital. Vital quer Client que no caso BTG Pactual. E aí tem gente aqui, né, como vocês já viram, que diz que eu tenho ódio no coração, que é justamente financiado pelo BTG Pactual, que só fala bem do mesmo. E aí não vai trazer esse tipo de matéria aqui para vocês, não vai orientar vocês sobre essa situação. Bom, o vídeo ficou um pouquinho longo, peço desculpa por tudo, mas a matéria de fato é extensa e temos que fazer nossas colocações aqui. Infelizmente, diante do que está escrito aqui, claramente temos um acordo traçado, costurado completamente fora da lei, fora da margem legal. E aí temos margem sim para acreditar que esse acordo poderá não ser aprovado amanhã, o que com certeza poderia ser uma justificativa para uma queda estrondosa aqui na cotação. Ou eles vão quebrar aqui o padrão histórico do TCU
e aí alguma maracutaia vai acontecer e eles vão aprovar esse acordo. Todo cuidado é pouco, como eu falei para vocês há muito tempo. Precisamos enxergar fatos que garantam o futuro. Infelizmente não temos isso. A verdade tarda, mas não falha. Como vocês podem ver, temos uma matéria aqui, ao qual trazida aqui pelo jornal aqui do POA, Folha de São Paulo, né? Vamos ver se realmente isso aqui é um fato ou não, mas a princípio, pelo que temos descrito aqui nessa matéria, a situação realmente é muito catastrófica junto à Anatel e esse acordo aí costurado com a Oi, onde só beneficia nem sequer o contribuinte, como vocês podem ver. Nenhum contribuinte está sendo beneficiado com esse acordo. É trágico, meus amigos. Tem que ser muito cômico para não ser trágico. Infelizmente é uma situação que realmente, quem não tem coração, infarta. Então, meus amigos, eu digo para vocês, se preparem. Cuidado amanhã com a abertura de mercado, às 14 horas e 30 minutos poderá sair muita movimentação, mas eles podem justamente esticar o papel no início da manhã, e aí quando vier os fatos, aí que a gente vai realmente identificar para onde que vai essa cotação no dia de amanhã. Todo cuidado é pouco. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado pela sua participação. Se não é inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, e até a próxima.